Você é inclusivo? Hein? Fala aí. Você acha que eu sou inclusivo? Tá todo mundo chocado porque Ricardo Gondim, para zero surpresa, declarou: nossa igreja aqui é inclusiva. Isso choca você? Ou não choca? Nossa igreja é inclusiva? O que significa isso? Bom, no certo sentido, toda igreja é inclusiva. Se uma igreja não é inclusiva, ela nem deveria ser chamada de igreja. Inclusiva no sentido de que inclui pessoas. Atenção, igreja inclui pessoas. Mas ela não é inclusiva no sentido igreja inclui pecados. Tem um racha entre o que a igreja diz sobre a existência de determinados de pecados em geral. Pecado é pecado. A igreja é luz no sentido também de que indica o que é pecado, o que é certo, o que é errado, usando as escrituras, obviamente. Ricardo Gondim vem a público e fala: olha, a prática homossexual não é pecado e eu me arrependo se um dia preguei assim. Eu me arrependo de, no passado, ter pregado assim. Talvez você não reflita o tamanho do perigo dessas afirmações de Ricardo Gondim. Ela denuncia alguns problemas graves. Não só do Ricardo, mas como dessa meia dúzia de pastores iluminados que vêm a público falar agora que a prática homossexual não é mais pecado e que outras práticas também não são pecados. Então, vamos lá. Qual é o problema dos iluminados agora? O primeiro deles é o do efeito dominó, porque o ensino bíblico, a doutrina bíblica, a maneira como o Conselho de Deus é formado, é como se fosse uma sequência de pedras de dominós, e cada uma delas é importante. E você já viu aquelas demonstrações das quedas das pedras em série do dominó? O problema é quando você derruba uma pedra, qual é a tendência? Certa é que as outras pedras cairão em sequência. Ricardo tem derrubado pedras importantes. E o dominó teológico de Ricardo está indo a zero. Qual foi a primeira pedra que o Ricardo Gondim, que inclusive tem uma história muito bonita lá no Ceará, na Bethesda, desde os anos 80, história bonita até. Mas qual foi a pedra que o Ricardo Gondim derrubou primeiro, ou pelo menos uma das primeiras? Foi a da soberania de Deus. Ele já veio a público, gente, para dizer: ó, Deus não está no controle. Ele falou isso para a revista Carta Capital. Deus não está no controle. Deus não é todo poderoso. Então, quando você derruba uma pedra tão importante como a da soberania de Deus, você vai esperar que as outras pedras vão ficar em pé? Deus não está no controle, é algo muito sério. Se Deus não é soberano, se Deus não é mais onisciente, se Deus não é mais onipotente. Então, isso traz problemas sérios. Porque se você derruba a visão bíblica de Deus, o que lhe resta? Ricardo chega a dizer que não faz mais sentido um Deus todo-poderoso. Meu Pai do céu! Não faz mais sentido. Fazia sentido na Idade Média, porque Ricardo agora está interpretando a Bíblia e a realidade a partir da perspectiva histórica. Então tem períodos da história que aquilo faz sentido, mas agora não faz mais sentido. Ricardo e mais uma turminha anda crendo no teísmo aberto, onde o próprio Deus está evoluindo. Gente, dá até medo de dizer essas palavras. O próprio Deus está evoluindo. Então ele derrubou essa pedra, todas cairão. A inerrância das escrituras, sim, é só um detalhe. E aí daqui para frente,
Ricardo não vai mais poder pregar toda a Escritura. Ele vai ter que pregar textos seletivos, porque todo mundo que derruba pedras importantes do seu domínio teológico vai abrir a Bíblia e vai pensar assim: eu não posso pregar isso aqui. Ah, isso aqui o povo não vai entender. Ah, isso aqui é muito absurdo. Ah, isso aqui parece Idade Média. Sodoma e Gomorra? Não, que bizarro. Ai, que homofóbico. Ai, que homofóbico. 2 Coríntios 6, não. Os efeminados e os sodomitas não herdam o reino de Deus. Não posso pregar. Romanos 1, esse comportamento é uma torpeza, é torpe. Homem com homem é torpe, mulher com mulher é contrária à natureza. Não posso pregar, não posso pregar. Então ele vai ser um pregador de textos seletivos daqui para frente. E além do mais, essa meia dúzia de iluminados, que inclui o Ricardo, eles se acham superiores aos escritores bíblicos. Eles são tão iluminados que existe o ensino nós estamos no Efésios 2:20, gente, é o fundamento dos apóstolos e profetas, não lança outro fundamento. E essa turma vem, não, eu sei um pouquinho mais que Paulo. Ah, eu sei, Paulo estava errado, é claro que estava errado, é claro que os profetas estavam errados, porque eles são frutos das limitações que o seu contexto histórico impõe sobre eles. Nós não, nós estamos numa outra dimensão. Os iluminados estão, sem querer ou querendo, né, fazendo uma divisão, uma nova divisão da cristandade, que seria das igrejas inclusivas e das igrejas não inclusivas, né? Agora não vai ser mais se você é pentecostal ou não pentecostal, se você é liberal ou você é fundamentalista. Vai ser, você é inclusivo. Vem à nossa igreja é inclusiva. Agora, o Ricardo e sua turma, que se considera superior a Paulo, está sendo influenciado por autores. Porque, olha só, o Ricardo fala assim, eu me arrependo, né? Eu me arrependo de ter pregado assim, significa que o Ricardo Gondim passou por uma conversão recentemente. A pergunta é, quem converteu Ricardo Gondim? Foi o movimento LGBTIQYSRSTUVXZ, foi autores liberais. Olha, fala aí, autores liberais, olha quem o Ricardo anda lendo. Ricardo, segundo as próprias palavras dele, anda lendo essa gente aqui, olha só. Juan Luís II, Gustavo Gutierrez, René Padilla, Orlando Costas, Young Monsun. Ele diz que é essa turma que está formando ele agora. Andréas Torres Quiruga, Juan de Lumial e, por último, quem está formando a cabeça de Gondim? Leonardo Boff. É demais pro meu coração, é demais pra minha cabecinha, pra cabecinha de Ricardo, cabecinha cearense de Ricardo. Não faz isso, Ricardo Gondim. Não faz isso. Agora, se você lê essa gente e passa a dizer e crê nessa gente, vamos dizer assim, é formado por elas, e passa a ensinar o que Ricardo está ensinando, Ricardo disse que se um Deus soberano, que sabe que vai acontecer um tsunami, não faz nada, não é um Deus, é um demônio. Tudo isso está registrado nas entrevistas que ele está dando. Você tem que entender, você por mais que seja fã de Ricardo Gondim, eu ouvi Ricardo Gondim. Eu ouvia nos anos 90 Ricardo Gondim. Por mais que você goste das mensagens do Ricardo, você tem que entender que o Deus de Ricardo não é mais o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é soberano, reivindica ser. Nós o louvamos como soberano. O problema não é se Deus é soberano. Quando o homem tem um choque com a soberania de Deus, o problema não é mais se Deus é soberano. Deus sempre será soberano. O problema é se eu ainda o louvo. É como diziam os puritanos, Deus aceita o homem em qualquer lugar, menos no seu trono. Deus no seu trono, fazendo o que quer, como disse Nabucodonosor. E quem pode dizer
o que fazes. Como diz Salomão, tua é a força, o poder, contigo está o engrandecer. E agora, nosso Deus, nós te louvamos. Nós exaltamos o teu precioso nome. Então, você tem um choque com a soberania de Deus e você não consegue mais louvá-lo, porque você tem raiva do Deus soberano. Ricardo anda usando o mesmo argumento dos ateus. Se existe esse Deus soberano, por que existe o mal? Não, ele não está no controle, porque se ele estivesse no controle, não existiria o mal, coisas ruins não aconteceriam, o mundo seria perfeito. Esse é o argumento dos ateus. Ricardo, sabendo ou não sabendo, está paulatinamente se tornando ateus. Mas se nós pegamos uma seção da Bíblia, como que também não interessa para o Ricardo Gondim, mas como Isaías de 40 a 48, de Deus reivindicando soberania, uma seção inteira, 9 capítulos, de 40 a 48 de Isaías, Deus dizendo, repetindo, eu sou o que eu sou soberano, eu não peço conselho a ninguém, eu fiz o mundo, as nações para mim não passam de um pingo d'água. Ricardo não crê mais nesse Deus que diz eu sou Deus e não há outro. Ricardo crê num outro Deus, daqui a pouco num demiurgo, num Deus gnóstico. Que pena que Ricardo se transformou nisso. Eu queria lembrar ao Ricardo Gondim e aos seus admiradores uma mensagem que ele mesmo ouviu na igreja presbiteriana, quando ele era jovem, ali em Fortaleza. Acho que foi com o Antoniel Martins. Uma mensagem que foi a mensagem da conversão do Ricardo, que dizia assim, entrai pela porta estreita. E segundo o próprio Ricardo, foi com essa mensagem, foi com essa, que ele se converteu. Entrai pela porta estreita. Por mais que o fardo de Jesus seja leve, seu jugo seja suave, seu fardo leve, por mais que seja assim, existem momentos de exclusividade. E nesse sentido, a porta não é inclusiva. Muitos vão ficar fora. Entrai pela porta estreita. O evangelho ainda é porta estreita. Paradoxalmente é. O evangelho ainda causa divisão. E pense nisso. Cuidado se você quer tornar a porta larga. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você pode ser hétero, você pode ser homo, você pode ser não binário, cis, o que você quiser. Mas quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é morrer para o mundo e viver para Deus. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. O pessoal tá pedindo musiquinha, né? Você sabe o que tem que fazer, não é? Deixa aqui o seu comentário sobre essa treta aí, sobre esse temão. Pois é. Pergunta é, quem será o próximo a vir a público admitir que não crê mais no Deus soberano e que agora pastoreia uma igreja inclusiva? Deixa seu comentário aqui, deixa sua aposta, seu palpite. Igreja inclusiva inclui pessoas, não pecados. Sim, Jesus disse, não vim buscar sãos, vim buscar pecadores. Ao arrependimento. Esqueceram desse final. Ao arrependimento. Vai, não peca mais não, tá bom? Vai. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Não é Ricardo, ou Caio Fábio, ou Ed René, ou Ariovaldo. Gente, pessoal bom dos anos 80, né? Tudo indo nessa linha. Não é essa gente que determina o que é pecado. Quem determina o que é pecado é a palavra eterna de Deus. Valeu!